Bom dia, pessoal. Bom dia, José Nilson. Bom dia, Maria Aparecida, Laércio Meireles, Rafaela Moreira. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje é dia 4 de setembro. Eu falo aqui de Belo Horizonte, numa manhã ensolarada, que estamos aí prestes a chegar, entrar na primavera, né? O inverno vai dando as suas últimas pinceladas e nós estamos aqui hoje para mais um domingo de muita alegria e muita poesia com a live do grupo Mulheres e Poesias. Mulheres e Poesias quer levar a vocês muita poesia para fazer o seu dia mais colorido, a sua semana. Bom dia, Rosângela Martins. Bom dia, Maria Aparecida. Peraí, que tem uma coisa aqui na minha boca. São nossas amigas aí do grupo Mulheres e Poesia. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, hoje é dia 5, Rosângela, tá certo, eu falei dia 4. Então, bom dia a todos. E está começando então a nossa live do grupo Mulheres e Poesias. Eu sou Ilma Pereira, eu sou escritora e poeta aqui de Minas Gerais, Belo Horizonte. Quero mandar um grande abraço para todos que nos acompanham em todos os lugares do Brasil. Bom dia, Patrícia. Dá um alô especial para minha Jaboticatubas. E hoje, gente, nós vamos falar com Laércio Meireles, que é agrônomo, que está lá no Rio Grande do Sul. Vamos falar também com Tristão Macedo, que foi o vencedor da semana. E eu quero falar para vocês do nosso concurso de poesias. Se você gosta, aprecia poesia, tem seus poemas escondidos aí, coloque para fora e venha participar do nosso concurso. Toda semana é um tema diferente, é um sentimento diferente. E então, eu quero te convidar para participar. E o tema da semana foi coragem, né? Precisamos de coragem, como diria Guimarães Rosa. O que a vida quer da gente é coragem. Então, é com esse ritmo de alegria que eu quero começar e eu vou convidar para dividir a tela comigo. Eu vou convidar a Maria Aparecida para ela dividir a tela comigo. Tá? A Maria Aparecida, que é uma grande poeta. Vamos ver se ela vai entrar aqui com a gente, porque daqui a pouco eu quero chamar o nosso entrevistado. Bom dia, Maria Aparecida. Bom dia, Ilma. Um prazer. Opa, ela fugiu aqui da tela. Não sei o que aconteceu. Deixa-me tentar de novo aqui, gente, para ver o que aconteceu com a Maria Aparecida. Vamos ver se ela entra de novo. Não sei o que aconteceu. Vamos tentar de novo chamar a Maria Aparecida. Vamos ver o que acontece. Olha, ela, não sei o que está acontecendo com ela. Já chamei, já convidei de volta. Ela foi convidada, deve estar aguardando aqui para entrar. Seja bem-vinda, Jeane, Lilian. Olha lá, vamos convidá-la aqui. Gente, no começo sempre dá essa dificuldadezinha. A Maria Aparecida foi convidada, mas ela não entrou ainda. Não sei o que aconteceu. Bom, vamos ver se ela consegue entrar, né? Então, gente, hoje, enquanto a Maria Aparecida tenta entrar, eu quero falar sobre o nosso convidado de hoje, que é o Laércio Meireles. É uma felicidade poder receber aqui esse agrônomo e escritor que nasceu no Rio de Janeiro e hoje ele mora no Rio Grande do Sul. Ele mora há 30 anos no Rio Grande do Sul, é casado, tem 4 filhos, é engenheiro agrônomo. E ele diz que se aventura na escrita por puro prazer. Já tem 2 livros publicados, Vozes da Agricultura, estou até com ele aqui em mãos. Ele publicou o volume 1 e o volume 2, e já participou de algumas coletâneas, né? Participamos junto aqui do Perspectiva, e ele lançará no próximo mês Sopa de Pedra. Então, eu vou convidar aqui o Laércio para ele participar com a gente.
Vamos lá, já fiz o convite para o Laércio, estou aguardando a sua entrada. Ah, chegou! Bom dia, Laércio! Bom dia, Ilma. Bom dia a vocês do Grupo Mulheres e Poesias. Um prazer enorme estar aqui conversando contigo, minha companheira de livro. Eu tenho poucas companheiras de livro, então você é uma delas. Ah, maravilha! E olha só, Laércio, como você é agrônomo, eu vim aqui para o meu quintal, ó, tô aqui no meio das bananeiras, Adorei. das orquídeas, ali tem alecrim, tem hortelã, uma série de coisas. Pensei Maravilha. assim, já que o Laércio, né, ele vive no meio da natureza, eu vou para uma das minhas fontes de inspiração, que é a natureza. Então, seja muito bem-vindo aqui Obrigado. na nossa live. Laércio, me conta, uma curiosidade que eu sempre tive com você. O fato de você ser agrônomo influencia na sua produção poética? O Ilma, eu diria assim, influencia, porque, bom, eu já dei, né, bom dia para vocês todos e todos que estão por aí. Influencia porque são quase 40 anos já em contato com a natureza, então, naturalmente, a natureza entra por dentro, ela se miscua na minha escrita. E eu, para mim, sempre gostei de escrever, mas era meio tímido com esse meu desejo de escrever. E aí eu encontrei, você acabou de mostrar os livros de Voz da Agricultura Ecológica, eu encontrei essa maneira de escrever contando causos, porque eu gosto de contar causos, mas contando causos de famílias agricultoras com as quais eu trabalhei. Então, Sim. São casos interessantes, assim, bonitos, as histórias, todos nós temos histórias bonitas para contar, né? E a história dessas famílias é muito bonita, muito emblemática, muito significativa. Então, o agrônomo se misturou com o escritor e eu escrevi esses 2 primeiros livros, de certa forma, Ilma, como para tomar coragem para virar escritor, né? Aí eu peguei a agronomia, peguei minha experiência como agrônomo e coloquei ali livros. Mas não é um livro técnico, não é um livro de fertilidade do solo, né? De manejo de plantas. É um livro de contação de causos. Sim, eu tive o prazer de ler e eu percebi ali o tanto que você ama essa profissão, o quanto você fica ali com o pé no chão mesmo, e como que realmente isso a gente percebe. A gente tem essa tendência, né, Laércio? Assim, aquilo com que você trabalha, que você ama, você quer escrever a respeito. Eu também sempre escrevi. Você como escritora e professora, né? Isso, então a gente sempre mistura as coisas, né? Outra curiosidade que eu sempre tive com você, Lécio, você tem a página Microfísica das Palavras. Eu quero que você explique o porquê desse nome. E aí vem uma pergunta: prosa ou poesia? Porque você transita nos dois espaços com muita facilidade. Eu tento transitar, eu adoro os dois, mas se você me apertar contra a parede e perguntar assim, prosa ou poesia, eu vou ter que falar que é poesia, porque mesmo quando eu leio prosa, eu busco a poesia da prosa. Então, eu leio livros técnicos, eu preciso ler livros técnicos, né, como profissional e tal, mas eu gosto da poesia que tá espalhada pela prosa. Eu, como escritor, ou como pretendente a escritor, eu também busco colocar poesia na minha prosa. Claro que de uma maneira muito modesta dentro das minhas capacidades, né? Mas ainda assim eu gosto. Então, se eu tiver que escolher, eu gosto da poesia das palavras. Eu gosto quando a palavra pega um tom que te enleva. E as palavras, para se conectarem, e quando elas se conectam e pegam um tom que te elevam, para mim isso é poesia. Então, eu cato a poesia das palavras, das frases, dos parágrafos dos livros. Nossa, maravilhoso. E é aí que a gente vamos dizer assim, seduzido, enfeitiçado pela leitura, não é? Quando você vê essa poesia, porque a poesia ela toca muito no fundo da gente. Então, quando você pega um livro, né, esse feitiço dele está nessa poesia das palavras. Sabe? Claro, a poesia, Ilma, ela toca na gente em locais que nós próprios desconhecíamos que temos. Né? Então, ela busca na gente algo que nós não sabíamos que nós tínhamos. Então, ela reverbera em nós uma emoção
Você fala assim, eu não sabia que eu me emocionava com histórias de amor, ou eu não sabia que eu me emocionava com histórias da natureza, eu não sabia que eu me emocionava com desabrochar de uma flor. A poesia te mostra isso. Quando você lê, aquilo que te leva fala um pouco de você também. Então, a poesia, mesmo como leitor, ela te revela. Como escritor, então, ela te desnuda, né? Você escreve uma poesia e mostra ao público que você está fazendo uma... Como é que chama? Você está se desnudando. Você tá... Um striptease poético. É um striptease. Eu Exatamente. concordo plenamente. Eu acho assim, eu acho que, não sei você, mas eu também demorei muito a mostrar meus poemas, porque é como se eu estivesse nua na frente do público. Claro, claro. E tem outra coisa, né? Umas vezes a gente, como poeta, você se inspira por algo que não é teu. Então você vê ali, eu tenho um poema que eu até gosto dele, que chama Begônias, que eu saindo para caminhar da minha casa, vi duas plantas. E eu tinha umas begônias aqui em casa. Mas na rua eu vi outras plantas. E aí eu caminhando, eu vi aquelas plantas e pensei assim, tadinhas, estão juntas, mas nunca vão se beijar. Coisa de quem está caminhando. Aí aquilo veio um poema para mim, até um soneto, falando de um amor não concluído, que assim como as begônias no fundo da minha mansão, né? Aí a poesia ela altera um pouco a realidade, mas enfim, como que elas irão viver esse amor platônico sem se tocar. O poema trata disso. Aí as pessoas olham para mim e falam assim, que amor platônico é esse que você viveu? Eu digo, não, eu não vivi amor platônico nenhum. Isso foram duas flores que me inspiraram a escrever isso. Então isso é legal também como poeta, a gente explicar para as pessoas que poesia... Não. Uai, tem esse não, poema? eu não tenho aqui na mão, eu não sei ele de cor. Infelizmente eu não sei ele de cor, chama Begônias. E então eu falo sempre o seguinte, cuidado que nem sempre nós estamos dando notícia de nós próprios no nosso poema. Poema não é notícia de jornal, né? Não é autobiografia. Às vezes você está escrevendo sobre as coisas que você vê na vida. Não, com certeza, né? Eu acho que você fica com o olhar muito aguçado para tudo que está à sua volta, não é? E é claro que pode acontecer coisas que realmente estão passando dentro de você. Sem dúvida, sem dúvida. Mas nem nem tudo, isso que eu quero dizer. Ô, Ilma, já aconteceu comigo de eu escrever poemas em que eu acabei de escrever e falo, gente, por que esse poema? Eu não estou sentindo isso. Eu não estou nessa fase. O que está acontecendo? E eu, uma semana, 2 semanas depois, percebi que o poeta que mora em mim anunciou algo para mim. Olha que interessante. O poeta me revelou para mim mesmo. Por exemplo, o poeta sou eu, mas eu, através da poesia, me revelei para mim mesmo. Acho isso muito curioso, porque eu não sabia que eu estava naquela fase. Mas a poesia que eu fiz antecipou, digamos, tristeza ou alegria, seja o que for, uma emoção. A minha poesia antecipou para mim uma fase que estava ainda no processo inicial, mas ela já me anunciou. Eu digo, olha bem, minha poesia me faz eu me entender melhor. Que coisa curiosa. Nossa, desculpa. Muito curioso, mas dá para a gente entender isso, ou seja, o processo já estava acontecendo lá dentro sem você se dar conta. A hora que ele eclodiu, né, você já tinha recebido ali uns toques, né? O poeta tinha anunciado a Laércio. Eu digo que é um poeta que habita em mim, que ele não é muito controlado por mim, sabe? Sim, é muito interessante isso que você está falando. Tem coisas, assim, por exemplo, às vezes eu acordo com um poema pronto. Aí eu falo assim, gente, mas esse poema nasceu de onde? Sabe, assim? Eu não falo pensando assim, eu quero escrever sobre. Não. Aí eu acordo e falo, nossa, eu tenho que anotar. Isso de repente é isso que você está falando, né? É isso que eu estou falando. E às vezes o primeiro verso foi inspirado por algo que você viu, mas você não sabe por onde as letras vão te levar, né? Você tem um primeiro verso e você põe no papel aquele verso, aí o segundo já é meio estranho, o terceiro, você não sabe por onde ele está te levando, não é algo que você tinha pensado. E é muito bacana isso, que depois que você lê, você fala, olha aí, eu me conhecendo um pouco melhor através da minha poesia. É bacana isso, né?
Não, bacana. Quanto mais É, você escreve, mais você vai entendendo. Parece que as palavras são como umas linhas que você vai puxando assim, e quanto mais você puxa, mais sai, né? Você vai puxando, 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 exatamente, e tem exatamente. coisa para sair, né? É isso aí. Então, Laércio, você tem a página Microfísica das Palavras. E eu quero ler um poema que tem lá, que eu gostei muito, que ele tem lá uma série que chama Emergências Climáticas. O Rio Amigo cresceu. O Rio Amigo cresceu sem pressa, pouco a pouco, até o dia em que abraçou o povoado e todas nos fizemos rio. É. Por que a microfísica das palavras? E aí a gente vê claramente a questão do agrônomo muito próximo à natureza. Exatamente. O agrônomo preocupado com esse assunto da mudança climática, né? E aí a série chama Emergência Climática, porque hoje em dia os cientistas estão denominando desse jeito, não é nem mais crise climática, os cientistas dizem que nós estamos numa emergência climática. Bom, todos nós vimos Nova York embaixo d'água, aquela coisa triste, pessoas morrendo em Nova York por questões climáticas, né, agora, nessa semana. Bom, mas microfísica da palavra, por quê? Porque eu sou encantado, aí quem está nos ouvindo aqui, vamos ver se concordam comigo, eu sou encantado com a matemática das palavras. Olha, nós somos tantas e tantos escritores por esse mundo. Aqui, pegamos o teu Instagram, o meu Instagram, a gente segue um monte de escritores e escritoras, né? E aí a gente vai vendo como cada um vai gerando uma equação diferente com as palavras. No final é a mesma língua, 20 e poucas letras, né? E a gente vai gerando uma equação. A gente vai juntando uma com outra, às vezes um breve. Esses dias eu ouvi uma poeta que eu gosto muito, a Bruna, uma cantora, ela falou assim: pernas para que te quero se tenho asas para voar. Olha que coisa linda, que coisa linda. E é uma equação, porque pernas para que te quero, eu e você já ouvimos, né? Asas para voar, eu e você também já ouvimos. Mas nunca tinha passado para você ou para mim escrever pernas para que te quero se tenho asas para voar. A Bruna ocorreu escrever. Então, eu acho muito bonita essa equação, essa maneira como a poesia ou a palavra, de maneira geral, elas vão se juntando. Mas isso, às vezes, quando era microconto, é pequena equação das palavras, né? Porque é um romance, um grande... Aí eu fiquei pequena equação das palavras, as palavras em equação, não juntou. Aí eu micro matemática, microequação, aí me vem microfísica, porque as palavras são físicas também, e a matemática também é muito física. E tem um livro do Michel Foucault que chama Microfísica do Poder, que eu tenho ele aqui na minha biblioteca. Aí juntei tudo isso, microfísica do poder, microfísica, microequação, e ficou microfísica das palavras. Eu te confesso que eu gostei muito do título, achei sugestivo, microfísica das palavras. Aí eu falei, olha, tá aí, eu já estava há tempos querendo ter um Instagram para esse meu lado escritor, sabe? Porque eu tenho meu Instagram lá, Laércio Meirelles, que nós estamos aqui agora, que fala muito mais do agrônomo do que do escritor. E aí eu queria ter um Instagram só para isso, e estou bem feliz que já tem gente me seguindo, eu estou seguindo muitas autoras e autores, e ali é como se fosse o meu espaço escritor está no Microfísica das Palavras. Não, mas está indo muito bem. Nossa, muito. Eu tenho gostado muito dos seus poemas lá. Continue, por favor, viu? Não, eu já tenho assim, preparadinho, né? Que aí eu pedi a Gabriela, uma artista ótima, para fazer os cards para mim, que eu vejo o povo no Instagram tudo colocando tão bonitinho, né? Tem que ter o feed bonitinho. Eu vou me atualizando, porque eu não sou muito desse ramo. Aí eu pedi a Gabriela me ajudou, então tá bonitinho daquele jeito que a Gabriela Garcia tem feito a arte. E eu já tenho, assim, para esse ano inteiro, 2 ou 3 microcontos por semana para colocar lá. Nossa. Eu já tenho prontos e diagramados. Nossa, aí você vê a matemática na sua cabeça, né? O tempo todo. Vou organizando, vou organizando. Eu confesso um pouco distante da matemática, mas eu acho bacana. Por exemplo, eu vejo às vezes os seus sonetos todos bem metrificados. Adoro soneto métrico, Ilmo. Eu acho incrível essa história não só o soneto, né, mas a redondilha maior, a redondilha menor, da musicalidade que a métrica confere ao poema.
Lógico que eu acho maravilhoso a Semana de Arte Moderna, né, que já ano que vem completa 100 anos, né, onde liberou o poeta da obrigatoriedade das formas. Eu acho isso maravilhoso, que a gente possa versar de maneira livre. Eu também gosto de fazer versos livres. Mas eu vou usar uma gíria, do nosso tempo, Ilma. Eu acho um barato essa história de poder trabalhar com a métrica que foi desenvolvida, né, pelos poetas ao longo dos milênios, né? Os sonetos têm milênios. E acho muito bacana essa maneira de expressar, colocando mais ainda a matemática nas palavras e nos versos. Muito bem. Deixa eu só dar um bom dia aqui para Maria Aparecida, que agora conseguiu entrar. Seja muito bem-vinda, Maria Aparecida. Obrigada. Bom dia para vocês todos, para o Laércio, para você. Felicidades. Bom dia, aí, Aparecida. Bom dia. Muito bem. Ô, Maria Aparecida, você já vai pensando aí a pergunta que você quer fazer para o Laércio, tá? A Maria Aparecida daqui uns dias vai estar aqui comandando a live dela, vai comandando uma live solo, né? Então, você já vai pensando a pergunta para fazer para o Laércio. Laércio, você que é um homem viajado, há pouco tempo você estava lá na América Central, eu imagino que você deve ter algumas histórias inusitadas, assim, que aconteceram nas suas viagens, ou por onde você vive, e que impactaram aí na sua escrita. Tem alguma história interessante que resultou num conto, num poema? Porque como o pessoal tem aqui lá, muito bons os seus contos, eu posso atestar porque nós dois somos coautores aqui, ó, Ilma. Somos. Participamos do Big Brother, do BBB literário. Fomos juntos até a Fomos juntos até a final, muito legal, junto com a Raab, né? Outra autora linda, né? Outra autora muito bacana, muito jovem, muito boa. Eu tenho muitas histórias que migram. Eu vou te contar duas. Primeiro vou começar te contando uma, porque eu tenho uma história meio maluca, que eu vejo poema em alguns lugares. Olha que interessante, Ilma. Então, eu numa dessas viagens, estava aí pela América do Sul, estava no interior do Peru, trabalhando como agrônomo. Mas aí, 6 horas da tarde, 5h30, acaba o trabalho. Antes da janta, eu vou dar um passeio para poder conhecer a cidade. Quando eu passo para conhecer a cidade, eu vou pelo centro da cidade e vejo um bar. Um bar daquele que a gente aqui chama pé sujo, sabe? Aquele bar de trabalhadores, algumas poucas mulheres, aquele visual, assim, o povo bebendo mais aguardente, alguma cerveja mais aguardente. Trabalhador que passou por ali antes de ir para casa para tomar uma. Eu passei por ele e não me interessou, eu não estava querendo beber nada, eu estava só dando uma caminhada. Eu passei, caminhei 4 metros e falei, tem uma poesia dentro daquele bar. Aí voltei. Olhei lá para dentro, falei, mas estou com preguiça, não quero escrever, não quero beber, ou para sentar aí vou ter que beber alguma coisa, né? Não quero. Aí caminhei. Caminhei mais 3 metros para frente, falei, puxa vida, tem uma poesia lá dentro. Voltei, olhei o bar, falei, não quero entrar aí. Fui embora, mais 4 metros, não tem jeito, eu tenho que voltar. A poesia parece que gritava para mim. Aí eu voltei, sentei, pedi uma cerveja. Pedi a cerveja errada, porque pedi uma cerveja do estilo Mouse Beer, que eu não gosto de jeito nenhum. Eu lembro dessa cena, isso faz uns 4 anos. Sentei e comecei a descrever o que eu estava vendo. Então, esse poema chama Imprópria Sina, que exatamente fala da sina, que para mim é mais imprópria do que própria daquele povo sucado, cansado, antes do lar, o bar. Eu escrevo nesse poema, né? Aí eu vi um deles cuspindo no chão do bar e falavam. Aí eu escrevi: cospem no chão, cospem sua angústia no chão. Sabe? Então, conforme eu ia vendo a cena, eu ia descrevendo e, ao mesmo tempo, tentando colocar um pouco de poesia para poder conformar um poema. Então, isso é muito engraçado, assim, para mim é muito curioso. Eu vejo, tem um local que eu fui caminhar aqui perto da minha casa, que é um morro. Eu passando pelo morro, falei, tem uma poesia aqui. Mas eu estava sem nada para escrever, estava caminhando, né? Desci e vim para casa. É uns 3 quilômetros aqui de casa. Almocei. Depois do almoço eu digo, ai meu Deus, que preguiça, eu tenho que ir lá em cima buscar essa poesia. Aí eu caminhei de novo, fui lá em cima e saiu um soneto daquele lugar. Então a poesia tem os lugares que tem uma poesia que se eu não for lá eu não consigo escrever. Engraçado, né? É mesmo, muito interessante. Muito interessante. Laércio, não, de verdade.
assim, porque é isso mesmo, assim, você fica, vai te incomodando, te aporrinhando, até que você... Exatamente, exatamente, cara. Ai, tá bom, vou te escrever. Eu uma vez estava no Amapá, e aí, num dia de folga, depois de trabalhar também, Macapá é a única capital do Brasil que é banhado pelo Rio Amazonas. Então é lindo, né? Você está na beira do Rio Amazonas. Aí eu sentei na beira do Rio Amazonas e falei, eu tenho que escrever alguma coisa. Eu falei, vou escrever um conto. Aí na minha cabeça vinha assim, um boto que saiu do rio. Eu digo, ai gente, escrever sobre boto cor-de-rosa, assim, que falta de criatividade. Comecei a escrever e falar, não, tá muito pouco criativo isso aqui, deixa pra lá. Aí saí. Voltei para casa com esse conto na cabeça. 15 dias depois, gente, Aparecida, 15 dias depois, eu falei, tá bom, tá bom, tá bom. Sentei, eu não tinha nem ideia do que eu ia escrever. E, olha, saiu um conto, não está publicado esse conto não, mas saiu um conto bem bonitinho, bem interessante. Parecia pouco criativo, mas depois, à medida que ele foi se desenvolvendo, eu digo, olha bem como esse conto... Por isso que minha cabeça estava insistindo tanto para eu escrever, porque ele era bom e eu não sabia disso. Então acontece isso, ele fica martelando ali até ser colocado para fora. Bom, muito bacana. Ô, Maria Aparecida, acontece isso com você também? Do poema ficar te incomodando tanto que você tem que parar e falar, não, peraí, eu vou te colocar para fora. Ah, isso acontece. Às vezes eu acordo até de madrugada e escrevo. Mas e quando a gente está, por exemplo, em algum lugar que não tem lápis nem papel? Aí o poema morre no nascedouro. Verdade, né? verdade. Muitas vezes acontece que a gente não está nem com lápis, nem com papel, e quer escrever sobre alguma coisa. E não tem jeito, né? Nessa hora assim, a gente tem que saber perder. Exatamente, Aparecida, enquanto eu tenho que sair do banho rápido. Nem acabou de tomar um banho ainda, eu tenho que sair rápido, senão eu vou perder aquele verso, vou perder aquele... Verdade. Às vezes acontece comigo também. Esses dias aconteceu, eu tive que sair rapidinho, escrevi no banheiro, peguei o celular e escrevi rapidinho no banheiro, porque eu sabia que se eu fosse me secar, se eu fosse, né, trocar de roupa e tal, eu ia perdê-lo. Aí eu tive que fazer rápido. E depois a palavra que a gente pensou em primeiro lugar não vem. Não foi essa palavra que eu pensei em primeiro lugar, né? Se não escrever logo, perde mesmo. É incrível. Exatamente. Amanhecer ontem, eu estava ainda naquele momento, assim, que você ainda não acordou, ainda está meio dormindo, quando veio um poema na minha cabeça. Por preguiça de sair das cobertas quentinhas, que fez uma madrugada bem mais fria aqui, eu dormi de novo e foi embora. E era ótimo. Eu falei, nossa, esse perdeu. Era ótimo. Eu hoje coloquei essa blusa. Essa blusa é toda de crochê, toda de flores. E fui eu quem teceu. Eu mesma teci essa blusa toda de crochê. E hoje eu nunca tinha pensado nela assim como poesia, mas hoje eu pensei assim, para saudar a primavera, vesti-me de flores. Aparecida, eu posso dizer que uma blusa dessa, feita por você, de crochê, de flores, você está vestindo poema. Você já está vestindo ele, isso é poesia pura. Com certeza. Verdade. Olha só. Ô, Hilda, deixa eu te contar, antes que você me pergunte, deixa eu te contar que eu estou lançando um livro novo. Sim, me contar isso agora. E o título? Você lembra da história da sopa de pedra, Ilma? Tua mãe contava para você também? Sim. Não. Eu lembro da sopa de pedra. A minha mãe contava. E aí... Esse livro, para mim, é muito significativo, porque os dois livros que eu tenho são Vozes da Agricultura Ecológica, mistura o agrônomo com o escritor. Eu tenho esse com você, o Perspectivas, eu, você e a Raab, que somos nós três. Aí eu estou muito bem acompanhado nesse livro. Agora, o Sopa de Pedra sou eu sozinho. Eu não vou ter a bengala de vocês duas para me apoiar. Então, eu estou considerando, Ilma, a minha entrada na literatura. Porque, de certa feita, os Vozes é a migração do agrônomo para a literatura, né?
Certo. O que eu fiz com vocês duas, bom, é um livro que eu adoro ele, mas somos nós três. Agora é o meu primeiro livro solo, que não tem nada a ver com a minha profissão. É até curioso como o agrônomo apareceu muito pouco no Sopa de Pedra. Eu mesmo fico curioso com isso. E aí vou contar para vocês do que se trata. Se trata de um livro com 20 contos que eu pretendo sejam independentes, mas eles se cruzam, de um cara de 50 e poucos anos, casado, tudo resolvidinho, advogado, e que ele, por não entrar numa certa crise existencial, ele resolve fazer um mochilão. Mas eu brinco lá no livro que é um mochilão com cartão de crédito, né? Não é um mochilão assim, né? Então ele sai de casa, negociado com a esposa e com os filhos, não é nenhum momento de ruptura maior. Ele sai de casa e esse dia que eu narro, ele está há 3 meses da viagem que ele pretende que seja de 6. Ele está há 3 meses, 90 dias, né? Aí eu até brinco com 90 graus, que é uma mudança de sentido e tal. Lá no texto eu escrevo isso. E ele então resolve colocar em prática um plano que ele estava nessa viagem. Depois de 3 meses viajando, ele falou, eu vou fazer uma sopa de pedra. Mas na cabeça dele, ele queria enganar as pessoas. Ele queria fazer uma sopa de pedra, assim, né? Como um pouco a história da sopa de pedra narra. Rapidamente falando, a história da sopa de pedra é um viajante que chega numa cidade e avisa para uma senhora ou para um senhor que vai fazer uma sopa de pedra. As pessoas ficam muito curiosas, que sopa de pedra, que é isso? Não existe sopa de pedra? E claro que existe. Ele pega a panela, coloca água, coloca pedra e começa a falar assim, ela ficaria muito melhor com um pouquinho de sal. Aí alguém vai lá e dá um salzinho para ele. Ela ficaria muito melhor com um pouquinho de batata. Alguém vai lá, pega uma batata e dá para ele. Ela ficaria melhor com um pedacinho de carne. Aí, no final, ele faz uma sopa, tira a pedra, todo mundo come e a receita de sopa de pedra dele é maravilhosa. Bem, fechando parênteses, ele então pretende viver essa história. Esse é o primeiro capítulo do livro. Nesse capítulo do livro, ele divisa uma mulher varrendo a rua, ele divisa, um garotinho senta para conversar com ele, e a mãe vem pegar esse garotinho, porque estava na hora do garotinho sair da praça. O segundo capítulo é essa varredora de rua que ele está vendo. Eu conto a história da varredora de rua, que já foi a mulher mais bonita da cidade, casou 3 vezes e agora era uma varredora de rua, que varria a rua de forma elegante. Era considerada a louca da cidade. E ela pergunta assim, e ela fala, não me importo de ser a louca da cidade. Qual praça ou cidade não precisa de uma louca? Então ela está muito bem resolvida com ela mesma, mas ela é vista como a louca da cidade. O terceiro capítulo é essa mãe que pegou a criança, que é a Rita. A Rita pegou a criança e a gente fica, como leitor, sabendo qual é a história da Rita. Como que ela vem de uma família complicada, como que depois ela casou, e casou mal, depois ela casou bem, como é que ela não deu muito certo. Eu conto o capítulo da Rita. O quarto capítulo é o primeiro casamento, é o primeiro esposo da louca da praça, da varredora de rua. Então eu vou entrelaçando. O 19º capítulo eu resgato a criança e a história do Paulinho. Essa criança se chama Paulinho, eu conto a história dele. É ele narrando, que foi um capítulo difícil de escrever, porque eu me coloquei na primeira pessoa de uma criança narrando, né? Então, e o 20º capítulo é uma surpresa. Quem narra o 20º capítulo é uma surpresa. Então, esse é o livro. São 20 histórias independentes. Eu gostaria que cada conto fosse lido. E se a pessoa leu só um conto, digamos assim, eu gostaria que ela tivesse achado legal, bom, interessante, e é um conto. Mas se ler o livro todo, vai ver que as histórias todas se entrelaçam entre elas. Então é um conto que namora o romance. Olha, nossa, muito interessante, né? Para você dizer a história entrelaçar. E ser independente, né? Você pode escolher lá qualquer que quiser. Quando você leu, eu lembrei uma coisa que foi o que o Tristão, que eu vou chamar ele aqui agora, estava falando. São as histórias do Pedro Malazarte, essa história da sopa de pedra. Eu ouvi a minha mãe e depois eu li nas histórias de Pedro Malazarte. Exatamente. Mas sabe que interessante como é que é a literatura, né? Ela vai buscando ali
o olhar de cada um, a visão de cada um. Você já deu uma outra roupagem aí para a Sopa de Pedra. E eu confesso que eu estou curiosa para ler. Deixa eu ver se eu chamo o Tristão aqui para a gente conversar também. Ver se ele consegue entrar aqui. Vamos lá. Já fiz o convite. Vou ficar aguardando aqui, ver se ele entra. O Tristão, gente, fomos colegas aqui da rede municipal, professor, e agora o Tristão, chegou, tô vendo só. Bom dia para todos. Bom dia. Eu acabei fazendo como você, Ilma, debaixo do IP. Estou aqui debaixo do IP amarelo, olha. Olha que beleza. Todo florido. Mas me assentei aqui para receber o Laércio nessa live aqui. Muito agradecido, Legal, tá tô lindo. gostando das histórias. Tô gostando das histórias. Muita coisa boa. É mesmo. Que coisa boa. Ô, Tristão, Bom dia, Maria Aparecida. Tudo bom? Eu tô vendo aí que o seu Tudo bem. tem umas flores roxas, buganvílias. Esse é um buganvília. Eu tenho ele laranja e ele nessa cor rosa, tá vendo? Sim. Só que aqui eu tô debaixo de um IP, ele é rosa. O IP rosa atrasou um pouco as flores, não entendi. Nossa, maravilhoso. É rápido. IP rosa. Acho que é muita água. Agora, isso que o Laércio falou é muito legal. Você vê as coisas, já vê poesia, né? Então eu tô aqui sentado debaixo disso, tô dentro da poesia, vamos dizer, né? É verdade. Exato. Não é? É. Eu acho que depende muito da gente, do olhar da gente, né? Não é verdade, Laércio? É isso aí. Eu, no meu caso, como eu sou um leitor de poesia, assim, desde muito jovem, eu acho que eu fui desenvolvendo esse olhar. Assim, parece pretensioso falar olhar poético, né? A gente não fala isso com nenhuma pretensão. Mas eu chego num ambiente como você está aí, a primeira coisa que eu vou falar, nossa, tá cheio de poesia aqui. Parece que eu sinto, eu percebo, assim, eu gosto muito disso. E outra característica, quem escreve poesia, os poetas, eu, por exemplo, acho que já te conheço, assim, de anos, a Maria Aparecida, mesma coisa, de anos, né? Ilma, a gente, né? É engraçado, a gente tem o coração bate no mesmo ritmo, É verdade. Exatamente. Verdade. Com certeza. Tristão, como é que você se sente Oi. sendo vencedor pela segunda semana seguida dos 1.500? Eu fiquei com vergonha, sabe? Porque eu acho que o critério do povo curtir é injusto. Por exemplo, a Caroline Craveiro escreveu um poema tão bonito. Então, tem outras pessoas ali que escreveram muita coisa legal, né? Então, a gente acho que poderia... A sugestão é a gente fazer uma leitura e escolher mesmo alguém. Entendeu? Acho que é legal isso. Sim. Na verdade, a gente gostaria que mais pessoas lessem, mais pessoas votassem, né? Quem vence, às vezes, fica essa ideia assim, será que foi justo ou não foi? Mas, olha, eu te digo que os seus poemas são merecedores, viu? Você venceu porque realmente foram muito... Eu acho que foi muito bem escrito. Não desmerecendo os outros, claro. Mas, é claro, gente, que é importante você falar com o colega, com o amigo. Vai lá e dá uma lida. Bota nos poemas. Não precisa botar só no seu, pode botar nos outros também, né? E eu quero... com certeza. Eu quero ler o seu dessa semana. Legal. Tema foi coragem. Coragem para fechar cadeado daquilo que um dia se perdeu, antecipado, e preservar sempre a poesia e o sagrado. Olha, muito Gostei bonito. Muito Legal, bacana. legal. Muito Leitura bacana. boa sua. É sagrado, é mesmo. Muito bonito. A poesia sagrada. Lembrei agora Essa da coisa de Adélia Prado também. a Adélia tem essa coisa do sagrado, né? Isso que o Laércio falou, a gente que tem esse olho, né? A gente tem um olho já para ver a obra, né? E as coisas que acontecem, né? Você falou, dentro do bar tem um poema, né? Olha isso, que bonito isso. Né? É bonito mesmo. Eu até aqui embaixo eu escrevi algumas coisas sobre
aquilo que adormeceu dentro da gente, não sei se a Ilma conseguiu ver. Eu li. Eu escrevi isso. Passou rápido demais. Passou rápido, passa muito rápido. Mas é essa coisa assim, às vezes um poema, vem a palavra, ele adormece, né? E aí? Né? Adormeceu, mas era para adormecer mesmo, né? Então, e a gente vai garimpando, buscando essas palavras, correndo atrás, né? Muito obrigado pela iniciativa Mulheres e Poesia. Eu acho que, puxa, isso é dar oportunidade para as pessoas, né? Muito obrigado. Para conhecer, Vamos deixar... Eu acho legal, né, Tristão? Nós não somos assim, nós não estamos na nossa primeira juventude. E acho muito bacana essa forma aí das redes sociais, essa história do Instagram. Eu acho isso um campo de oportunidades enorme, assim, é bacana. Verdade. Eu criei esse Microfísica das Palavras, eu estou adorando, sabe por quê? Aí eu botei lá, me ensinaram as técnicas, né, gente? Vocês conhecem isso? Mas eu botei lá, #microcontos. Aí apareceu um monte de gente que colocou a hashtag e eu comecei a seguir esse povo, todas pessoas que eu não conheço. Eu segui a Ilma, eu segui o Josenildo, segui a Lília, que eu já conhecia, depois eu comecei a seguir um monte de gente que não conheço. Aí o Instagram, lá nos seus algoritmos, falou assim, esse cara gosta de poesia e de microconto. Aí começou a me oferecer um monte de gente para eu seguir. Isso acontece. Aí eu estou achando ótimo, porque não estão me fazendo seguir agricultura ecológica, agricultura orgânica, é minha área, sabe? Isso eles fazem lá no meu outro Instagram. Abriu o leque. Meu Instagram, inclusive, eu não estou seguindo as minhas pessoas conhecidas, que eu já sigo lá no Laércio Meirelles, né? Eu quero seguir meu irmão ou meu primo, eu sigo lá no Laércio Meirelles. O Microfísica da Palavra, eu só sigo escritor ou escritora. Então está me abrindo um leque de coisas interessantes do povo escrevendo bacana. E eu acho muito bonita essa oportunidade da gente conseguir ler e ser lido sem o drama da publicação impressa, né, gente? Que é um drama a gente conseguir publicar de maneira impressa. Eu acho muito bacana. Eu quero perguntar sobre isso, viu, Laís? Eu quero perguntar ao Tristão uma coisa que eu estou muito curiosa. Tristão, você aposentou há pouco tempo, né? E agora você está num lugar lindo. Você está morando na praia? Onde que é isso? Eu estou morando aqui no sul da Bahia. E se isso está te ajudando na questão da sua criatividade? Eu tenho uma coisa, eu acho, para você escrever poesia, escrever contos e romances, você tem que estar ocioso, entendeu? Você tem que estar à toa. Se você tiver algum compromisso, você acaba não escrevendo. Né? Então, agora, com a aposentadoria, eu estou tendo um tempo maior para me dedicar mais à palavra, porque eu gosto muito quando... Não essa rima no final da palavra, no final do verso, mas uma rima interna. Adoro entendeu? também. No meio do verso. Não é legal isso? Eu gosto disso. Então, assim, você tem que ter tempo para... É um tempo, né? Um tempo para você fazer isso. É uma pesquisa. É verdade. Esse A Sola dos Pés respira melhor quando toca o solo. E tem um Foi o poema meu último de poema. Tudo a ver com você. Isso aqui é do Tristão, viu? Legal. O título é Substantivo. Mato ou morro? Praia. Muito bom. Olha o desejo aí. Mato ou morro. Isso já estava. Porque, na verdade, eu tenho um tempo de vir a Cumurixatiba, já tem 30 anos. Então, todas as minhas férias eu vim para cá. Aí, agora, construí uma casinha. Estou aqui. E adotando cachorros, né? Tem muito cachorro solto na rua. Então, assim, esses dias entrou mais um aqui. Eu falei, meu Deus, não posso, o espaço é pequeno. Tristão tem a companheira Isolda. Isolda tá aí. Isolda, Isolda tá lá dentro da casa. Que coincidência, né? Eu não ponho ela aqui com os outros dois, porque os outros dois estavam com muita sarna. Peraí, é nome artístico? É nome artístico ou é o nome de vocês, Tristão e Isolda? Não,
Isolda é o nome da minha cachorrinha. Ah, tá bem. Tá eu bem. sou Tristão, meu nome tá é bem. Tristão. Não, agora eu entendi. Aí, agora eu entendi. por causa do Tristão Isolda, Certo. eu coloquei Tristão Isolda. Aliás, você me deu até uma ideia legal. Eu vou criar um Instagram Tristão Isolda. Ótimo. Aí eu posso publicar poemas, né, e tal. Olha, legal. Legal. E gostei desse negócio da rede, né, da rede, você publicar em rede, é legal, né? É legal. Eu gosto, é uma oportunidade pra gente, porque o livro físico, ele fica muito dispendioso, né? É isso que eu ia perguntar, sobre a questão do mercado editorial para o autor nacional. Está muito difícil, muito caro? Como é que é? Qual que é a visão que vocês têm para a questão do livro impresso? Ô Ilma, eu posso dizer o seguinte, eu acho escrever assim um pouco fácil para mim, não é um problema para eu escrever. Claro, vou dizer que é fácil, mas eu escrevo com certa facilidade. Eu acho que editar é mais complicado. Agora, escrever é mais ou menos, editar é mais complicado, vender é mais difícil. É verdade. Eu sabe o que eu acho aí, daí? Eu acho que mais difícil é ser lido. Então, eu acho que são 4 graus de dificuldade. É escrever, é editar, é vender, que não é fácil, mas o pior é ser lido. Porque eu encontro muita gente que comprou meu livro e que não leu. Não leu. Sabe? Então, eu digo, gente, eu achei que quando eu vendesse, eu já tinha feito o meu trabalho. Não, eu ainda tenho que cultivar leitores. Eu ainda tenho que dar umas cutucadas, sabe? Tem uns que então, eu acho isso. Não é fácil, não. É complicado. Não é um país. Ô, Tristão, eu ainda não tenho um livro de poema. Há um tempo atrás eu decidi, não, vou tirar meus poemas do computador e vou escrever, vou editar um livro de poema. Aí eu passei pela livraria pequena que tem aqui na cidade e vi no balaio, sabe aquela história do balaio, na promoção, um Carlos Drummond de Andrade a R$ 8,90. Eu falei, gente, se o Drummond está R$ 8,90, eu não vou editar o livro. Você vai vender. Então é um pouco isso, ainda mais, gente, ó, o povo lê pouco, é a característica do nosso país, e não é culpa do povo, é a situação do desenvolvimento histórico do nosso país. Você sabe uma coisa muito legal? Eu recebi esse livro aqui, ó, do Antônio Souza Capurnã. Ele é até colega nosso da rede, o Ilma. E ele mandou para mim aqui. Chama Valsa Mínima. Valsa Mínima. Ele sempre fica espelhado nessas lives, né? E ele mandou para mim de brinde. Então, assim, eu acho que o livro tem essa outra... ele é um afago, né? Eu ganhei esse aqui também, que é lindo, é capa dura. Não é poema, não. Chama As Primeiras Aventuras de Arsène Lupin, O Ladrão de Casaca, do Maurice Leblanc. Mas é capa dura. Olha que interessante. Acabei de ler esse livro. Acabei de ler As Aventuras de Arsène Lupin para um trabalho na Aliança Francesa. Fiquei encantada. Gente, mas o livro... fiquei encantada. Olha, o livro é tão bonitinho. Ele é um brinde, né? Assim, eu acho, não sei. Eu gosto também, é um pouco diferente, a gente quer. Não, eu não abro. Eu estava brincando com a história do Drummond a R$ 8,90, porque mexe com o coração de qualquer escritor, ver o Drummond a R$ 8,90. Mas eu não abro mão de ter meus livros impressos. Eu pretendo ainda imprimir o meu de poesia. Agora eu tenho no meu computador, eu tenho um romance que eu tinha muita vontade de colocar ele para fora, sabe? Mas ele está guardadinho, está revisado já no meu computador, está parado. Mas qualquer dia ele sai. Agora eu estou nesse projeto do Sopa de Pedra. E o Sopa de Pedra, você sabe que você falou do livro de capa dura, eu estou vendo orçamento, que eu vou imprimir uma determinada quantidade, depende da pré-venda. Estou aí na minha pré-venda, viu, gente? Aí na minha bio tem minha pré-venda do Sopa de Pedra. Dependendo de conforme for a pré-venda, eu vou fazer alguns capa dura, só para o meu deleite. Só para o meu deleite, é legal, eu vou pedir para fazer aí uns 30, 40, 50 de capa dura, só para poder... Aí mais como presente, eu estou curioso. Depois dessa live eu quero ver o seu trabalho, né? Achei que... Legal. Vamos nos seguir por aí.
A gente Não é vai pela despertando Laércio. essa curiosidade. Não é Já pela é. Como é, Laércio, Ilma? mas ele escreve muito bem, sabe? Me deu muito trabalho lá no Best Seller Brasil que nós participamos juntos. Ele era terrível. Tá, os leitores. Fica de foice, boa, né, Laércio? Boa demais, boa demais. Aqui, eu tô pensando aqui no balaio, eu tô rindo, eu até borrei minha maquiagem na hora que você falou do balaio. Se o Drummond tava no balaio a 8,90 e nós, pobres mortais, nem chegamos. Verdade, É verdade. que poema, Mas- né? As pessoas leem pouco e leem menos ainda poema, né? Nós não somos uma cultura que tem esse hábito da leitura da poesia, do poema, mas nós vamos abrindo o nosso caminho na medida que a gente conseguir, nesse sentido, como eu dizia, as redes sociais nos ajudam também. Vamos que vamos. É verdade. E a poesia é necessária, né? Nessa época. Muito necessária. E-book ou É. físico? Livro em e-book ou livro físico? Sim. Eu não tenho nenhum e-book. Tem o e-book, né? Você tem, Aparecida, e-book publicado? Eu não tenho. Eu tenho vontade de ter. Eu não tenho. Porque o e-book hoje, muita gente busca pela facilidade de acomodar. Mas eu vou dizer para vocês, eu sou apaixonada assim, para poder pegar o livro, cheirar, carregar, te abrir, levar para a cama. Meu Deus, sem amante melhor que esse, vão para a cama e ficar lá deleitando com ele. É maravilhoso. Esse livro que eu li, o livro As Aventuras do Arsène Lupin, eu li todo no computador. Olha aí. Ah, tá. Esse. Existe Esse foi um presente também. muito bom presente, né? Existe um detetive nesse livro cujo nome é emprestado ao Sherlock Holmes. Só que o detetive no livro do Arsène Lupin se chama Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. E Não é? ele faz um trocadilho. Faz um trocadilho. Sei lá. Muito bom esse livro. Muito legal, muito legal. Aqui, ó, E eu gosto, a diagramação é bonita, olha. As letrinhas estão, sabe, assim, não é aquela coisa... Porque até na rede de internet, né, Laís, para a coisa não ficar chata, né? Exato. Por exemplo, uma live de mais de 1 hora, ninguém dá conta. Né? Assim, uma leitura de uma poesia, se ela não for uma coisa muito bem dramatizada, lida com, sabe, com esmero, vai ficar complicado. Você até ouvir. É que aquilo, Não concorda? claro, Tristão, é que esse tal do Instagram e essas outras redes é um grande coreto. Nós somos do tempo dos coretos na praça, não é? Inclusive a minha praça do Sopa de Pedra, eu não comentei para vocês que o Sopa de Pedra, ele se passa todo em um dia e numa praça, viu? Esse é o cenário. Ele começa às 6 da manhã, termina às 6 da tarde. E é numa praça de uma cidade interior que eu não nomino. Assim, deixa a critério do leitor ele decidir aonde que é essa cidade, onde é que é essa praça. Eu só falo que ela é no Brasil, mas eu não sei aonde ela é, então eu não pude contar para o leitor aonde ela é. Mas o fato é que esse Instagram é um grande coreto, né, Tristão e Aparecido Ilma? Nós estamos passando verdade. e aí tentando angariar a atenção dos transeuntes pela praça, né? Às vezes a gente consegue, É verdade. Temos que Tem ver muita como. coisa boa, né, no Instagram. Tem muita coisa boa. Muita. Eu tenho feito alguns reels. Oi? Eu tenho feito alguns reels. Você está O muito reel é moderno, você Tristão. dublar. Você está muito moderno. Eu não fiz rios ainda não, ué. Faço, você vai se divertir. Eu faço para eu me divertir, entende? Sei. Eu acho que essa coisa do escrever também, se a gente não escrever se divertindo, né, você com você mesmo, não tem sentido escrever, né? Então você tem que se divertir, dar risada de você mesmo, né? Criar um personagem, por exemplo, meu irmão acabou de lembrar aqui, quando eu conto a visita da minha tia, pode contar isso rapidinho? Minha tia vai visitar a irmã no CTI, e a irmã no CTI, toda entubada e tudo, a minha mãe chega e fala assim, comadre, você quer que Jesus te leva?
Você quer que desliga os aparelhos? Aí o meu primo ouvindo, assim, tia, a hora que você está falando. Aí diz ele que a mãe dele estava lá deitada na cama, nem piscava, porque se ela piscasse, era sinal de desligar. É mesmo. Eu conto isso nesse livro, no Sem Cuecas na Gaveta. Eu chamei de romance, mas são vários pequenos textos, né? Assim, e tal. Então, se a gente não escrever se divertindo, não tem sentido, né? Acho que é por aí também. É mesmo. Nossa, com certeza. Eu acho que eu acho que é isso mesmo. A gente tem que se divertir com aquilo que a gente está fazendo, né? E o José Nilson falou uma coisa muito interessante sobre o que eu estava falando, que as redes sociais, elas nos proporcionam a chance de conhecer novos escritores, novos poetas, né? É isso que a gente está fazendo aqui, né? É verdade. A conhecer o outro um pouco. E aí, gente, o papo tá tão bom, mas faltam só... Nós estamos nos últimos minutos. Eu queria combinar com vocês como é que a gente ficar... Querem declamar um poema, querem falar alguma coisa, vou deixar livre aí para vocês para a gente poder... Apesar que eu estava falando, mas eu queria perguntar... Então... Maria Aparecida. Eu queria perguntar ao Laércio como é que ele recebe essa riqueza de profissão dele. Deve ser muito inspiradora, né? A sua profissão é muito inspiradora, não é? Você sabe, Maria Aparecida, que eu sou um jovem urbano, né, do Rio de Janeiro, Niterói, e aí lá jovem, né, hoje eu estou com 56 anos, eu resolvi fazer agronomia. E eu dei assim, aquela história que na vida você precisa um pouco de juízo e de muita sorte. Eu acho que eu tive esse pouco de juízo e tive muita sorte, porque eu lá nos anos 80 optei por esse assunto que hoje se chama de agroecologia, né? Ou agricultura ecológica, ou agricultura orgânica. Então, a agricultura que eu consegui aí, graças a Deus, me firmar profissionalmente, né? Hoje eu trabalho em vários locais do país, até fora, com essa história de agricultura ecológica. Olha que beleza. Eu, na minha profissão, assim, estimulo as pessoas a produzirem alimentos sem veneno, em contato com a natureza. Então, tem todo um olhar poético que a gente precisa ter junto aos agricultores para poder mostrar para eles como que a sinfonia da vida, como é que a gente pode participar dela sem desafinar. Então, eu vou misturando poesia e agronomia. Legal. E isso eu verbalizo para os agricultores. Eu não sou um agrônomo, vamos chamar assim, duro, que fala só de fertilizante ou de solo. Não. Eu falo com eles, gente, olha que beleza, olha só a natureza, como é que a gente pode produzir o que a gente precisa produzir, ganhar o dinheiro que o agricultor e a agricultora tem que ganhar, mas sem desafinar nessa imensa sinfonia. Então, eu vou misturando, eu tenho realmente muita satisfação em fazer o que eu faço, Maria Aparecida. Beleza. E ao Tristão, eu queria falar sobre a questão dele estar morando no sul da Bahia, né, Tristão? Você mora no sul da Bahia. Eu também já morei muito tempo no sul da Bahia, eu morei em Ilhéus. Ilhéus, amo Ilhéus. Ilhéus é linda, Ilhéus é linda, aqui, né? eu tô abaixo de Ilhéus 5 horas de carro. Eu fiz até uma poesia para Ilhéus. Legal isso. Eu queria depois que você mandasse para mim, para eu ler, que eu quero ver. Mando sim, né? Sua poesia. Legal. Aqui, aqui em Cumuru tem o trabalho dos indígenas, que são os pataxós, que eles fazem uma horta comunitária. É assunto já para outra live. Que bacana, aí, tá? Que bacana, muito legal. O trabalho deles é muito legal. E tem o Mário, que ele usa adubo orgânico, entendeu? Com eles, e está ensinando como plantar. Show de bola. Nossa, a horta deles é assim, linda. Que maravilha, já fiquei curioso para ver. O nosso trabalho com a agricultura, com a agroecologia, que a gente fala, né, que mistura agricultura e ecologia, tem muito a ver com um profundo respeito com a forma que esse povo sempre teve de produzir. Né? Os quilombolas, os indígenas, os seringueiros, os pescadores artesanais, esse povo sempre produziu de maneira muito harmônica com a natureza, e nós temos, por um lado, respeito e, por outro lado, muito que aprender com eles.
Olha, eu já estou antecipando o convite. Já venham conhecer Comuruxatiba. É uma praia gostosa, uma praia. Eu falo que é uma praia para idoso e para criança, porque não é uma praia com aquele mar violento, porque os recifes eles seguram, né, a onda, então fica aquela maré. É o segundo recuo de maré do planeta. Olha Primeiro aí. no Havaí, o segundo aqui. Que legal. E se você, de julho a outubro, você faz o passeio para ver as baleias de Barte. E é também um passeio muito legal. Que bacana. Vem, Maria Aparecida, vem, traz o pessoal. Vamos fazer uma né? feira do Pode livro em Comuxuratiba e vamos lá vender livro, vamos fazer uma grande banca. Pode. Aí. A casa aqui está às ordens, a casa é grande, Muito bem obrigado. assim, viu? Obrigada. Tudo bem, Muito gente. obrigada. Se Deus quiser. Já vai encerrar. Eu quero encerrar com um poema, mas antes eu quero agradecer a presença da Maria Aparecida. Agradecer o Laércio pelo carinho, por ele ter aceitado o convite, e o Tristão parabenizá-lo pelo vencedor da semana. Eu quero encerrar, porque já vai encerrar aqui, um poema de uma paixão minha, que é também do Laércio, eu não sei de vocês dois, que é o Fernando Pessoa. Eu quero terminar com essa paixão nossa. Paixão nossa. Ser livre, ser grande. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és em que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Gente, muito obrigada pela companhia. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado. Prazer conhecê-lo. Prazer também. Um abraço, Maria Aparecida. Obrigada. Prazer em conhecer vocês. Obrigada, Ilma. Tchau, beijo. Beijo. Beijão. Vamos nos apoiando. Um abraço. Um abraço. Tchau. Com certeza, um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.